Bem-vindo ao Diálogos, Pense Proteste, eu sou o Deco e aqui a gente vai continuar falando sobre a polarização, mas também falando muito sobre a corrupção, sobre formas de se combater ela, entendendo que esse é um assunto central para a gente poder entender muito do momento político que a gente viveu em 2018 e que esse debate ainda está muito vivo até hoje. A ideia é que ao final desse vídeo você consiga ter muito mais argumentos e muito mais informação, tanto sobre o histórico como o combate à corrupção, para a gente poder sair da superficialidade, porque afinal não tem resposta fácil para questões complexas. Antes de começar esse vídeo, eu queria colocar aqui alguns conceitos e também fazer um brevíssimo histórico da corrupção. A gente vai passar por mais de 500 anos de história em 2 minutos, mas acho que é super importante essa discussão primeira. O que é a corrupção? Um termo que ajuda a gente a entender bem o que é o conceito de corrupção e os problemas que ela traz é o patrimonialismo, que é um tipo de organização que ela não tem uma divisão muito clara entre o que é público, o que é do povo e o que é privado, pessoal. Então, o patrimonialismo, a corrupção, ela vai acontecer quando pessoas se aproveitam do bem do povo, do dinheiro dos impostos, por exemplo, para finalidades pessoais, para conseguir coisas que são do interesse próprio. E a partir disso, a gente entende que existem vários tipos de patrimonialismo, como o nepotismo, como patronagem, como clientelismo, como suborno, e também corrupções dos mais diversos tipos, como ativa, a passiva. Isso aqui então seria um geral, e todas essas formas, o que elas têm em comum é essa confusão, esse uso do bem público para finalidades pessoais, privadas. E isso leva para a gente perguntar: quando que começa a corrupção ou patrimonialismo no Brasil? E admito que essa é uma pergunta muito complicada, porque a corrupção, de um ponto de vista ético e até filosófico, ela sempre existiu no mundo, mas onde a gente pode afirmar que o patrimonialismo é mais claro é durante o Brasil Império, até porque a forma mais escancarada de patrimonialismo é durante monarquias, em que o bem público e o bem pessoal da coroa, dos reis, das rainhas, são exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente fala de uma monarquia, basicamente se paga impostos, e esses impostos, eles não são do povo, eles são da coroa. Então, todos os privilégios políticos da monarquia vêm do próprio povo. Então, não existe essa diferença entre o que é público, o que é privado. É tudo meio privado, meio público. E aí no Brasil, a partir de 1889, é fundada a República, que é aquela coisa pública e que começa a se preocupar com o bem público. Então, continuam se pagando os impostos, mas dessa vez existe um ideal de que esses impostos não deveriam servir para finalidades pessoais da coroa, da monarquia, mas sim do povo. Em 1930 e 1945, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, ali a gente começa a entender o patrimonialismo de uma forma um pouco mais próxima daquilo que a gente tem hoje como corrupção, como aqueles casos que a gente vai comentar daqui a pouco sobre a Lava Jato e que a gente foi descobrindo no decorrer do processo. O que acontece? Durante o período de Vargas, a República Brasileira ela começa a se consolidar nesse sentido de que esses impostos eles devem ter algum tipo de retorno para as pessoas, para a população que paga por eles. Não coincidentemente, Vargas ele é conhecido como o pai dos pobres, no sentido de que, através da gestão dele, muitos direitos foram começados a ser adquiridos, como direitos trabalhistas, jornadas de horas, a CLT, a expansão do voto, inclusive do voto feminino. E para que os cidadãos tenham acesso a esses direitos, é necessário criar um aparelho burocrático, para que esses direitos eles não fiquem simplesmente como uma política de governo do Vargas, mas que seja uma questão de Estado do Brasil, que esses direitos sejam da própria população. E vale lembrar que Vargas é conhecido como o pai dos pobres, e ali nas entrelinhas também colocam como a mãe dos ricos, no sentido de que, por mais que ele tenha feito essas reformas que contribuíram para os mais pobres, para a classe trabalhadora, Vargas também manteve uma série de privilégios e também regalias para que os mais ricos, para as classes dominantes,
também continuassem apoiando ele e que não tivessem seus privilégios questionados. Isso leva para a gente para a pergunta: quem que são os ricos, quem que são essa classe dominante da época de Vargas? A gente pode falar das famílias tradicionais da política, que sempre foram coronéis em suas cidades, que sempre tiveram aqueles currais eleitorais, e também latifundiários, fazendeiros, donos de grandes terras, herdeiros daquelas fazendas com vários escravos e tudo mais. E posteriormente também foram ganhando espaço donos de indústrias, multinacionais e empresários. E aqui a gente já pega um gancho com os dias mais atuais, que, por exemplo, a JBS, que foi uma empresa muito favorecida pelos escândalos de corrupção, elas também foram beneficiadas por essa corrupção, por esse patrimonialismo, e a gente pode ver que essa relação complicada entre a iniciativa privada com a pública, esse patrimonialismo, essa confusão entre o bem público e privado, são uma questão de longa data. E se a gente for falar hoje, mais nos dias de hoje, quem são esses ricos, quem são esses grandes fazendeiros, quem são essas famílias tradicionais, empresários, é o bloco que a gente entende como o centrão. Claro que hoje ele tem muito mais formas, ele tem muito mais representantes, mas a gente pode dizer que, de certa forma, eles são herdeiros dessas oligarquias, desses grandes poderes influentes no Brasil, desde o seu tempo de monarquia, passando pela república, até a construção da nossa democracia hoje, pós-ditadura militar. E nisso tudo, acho que a gente consegue entender um pouco desse conceito que é muito presente no Brasil em relação à política que rouba, mas faz. Ou seja, tá roubando? Tá questionando as estruturas políticas corruptas? Não. Mas tá fazendo alguma coisa de bem pro povo, então vamos deixar. E essa mentalidade vai ser bastante importante para a gente poder entender um pouco do nosso processo mais atual. E não dá para falar sobre a polarização e sobre a corrupção nos tempos de hoje sem falar do Lula e do PT. A gente não vai aprofundar muito sobre o governo Lula, mas o que é importante também saber? O Lula, ele é um presidente que foi eleito e reeleito, teve muito sucesso nos seus mandatos e principalmente toda essa aprovação vem, resumidamente, do sucesso dos seus programas sociais, que geraram uma consequente ascensão da classe C, da classe média, e um grande sucesso econômico também do país, e fruto de um mercado também financeiro que estava muito satisfeito com a gestão dele. Aqui a gente vê que, apesar de ser lembrado como esquerdista, como comunista por muitos setores políticos atuais, dentro do governo Lula, os bancos triplicaram seus lucros e aquele foi um período economicamente muito positivo para o país. E esse otimismo do período Lula, ele foi sentido pela população. Então aqui a gente tem o Sr. João, que é o nosso amigo conservador, despolitizado, e que nessa época do Lula ele estava empregado, então ele estava super satisfeito das coisas como estão, e ele é aquela pessoa que não está muito interessada em política, ele só quer trabalhar, fazer as coisas dele e seguir a vida sem grandes discussões, sem pensar em grandes conjunturas, sem pensar em grandes projetos políticos. Ele quer viver a vida dele, na dele, curtindo a família dele. E com todo o sucesso do governo Lula, ele consegue fácil fazer a sua sucessora, a Dilma, que também vai ser eleita e reeleita, mas que no meio do seu segundo mandato vai sofrer um processo de impeachment. E aqui surge a primeira dúvida aqui: como que um governo que fez tanto sucesso, que consegue fazer a sua sucessora, conseguiu sofrer um processo de impeachment com também uma rejeição recorde na história do Brasil? Um ano-chave para a gente entender como que foi esse processo de perda da popularidade da Dilma é o ano de 2013, em que muita coisa aconteceu. Uma imagem que representa bem tanto a euforia do final do governo Lula, tanto como esse início de queda da popularidade da Dilma, são essas duas capas de revista da The Economist, que a gente vê uma imagem muito positiva do Brasil, tanto economicamente quanto para o exterior. O Brasil parecia ser o país que ia bombar na década de 2010, mas em 2013 parece que alguma coisa deu muito errado. Um elemento que sempre gera insatisfação popular é a derrocada da economia. Então a gente vê ali os índices econômicos cada vez mais baixando. Em 2013 para 2014 foi essa estagnação econômica. Estagnação econômica, ela gera desemprego, ela gera aumento da inflação e, consequentemente, gera uma insatisfação popular. Mas mais importante que isso foi
o início da Lava Jato, que começou a revelar esquemas milionários de corrupção para beneficiar muitos partidos políticos, muitos políticos associados ali ao governo petista, que com muito apoio da mídia, que com muita divulgação e com muito sucesso das operações e com muitas prisões, começou a gerar no Brasil esse sentimento do antipetismo, do sentimento anticorrupção, porque aqueles esquemas que já estavam tão centralizados, tão profissionalizados durante séculos no país, eles começam a aparecer e a população se sente revoltada de ver que o dinheiro dos seus impostos, que o dinheiro do seu trabalho, que o dinheiro dos seus esforços estão sendo usados para manter privilégios políticos de uma classe que já tem muitas regalias e que ainda rouba milhões de dinheiro, enquanto ali tem um povo sofrendo com a violência, com a falta de educação, com a crise econômica. E essas manifestações, elas começam a ganhar cada vez mais corpo, começam como uma manifestação ali em São Paulo contra o aumento da passagem de ônibus, mas depois começa a ganhar uma proporção nacional, e tudo isso com um grande sentimento antipolítica, antipartido, colocando uma grande generalização de que todo o sistema está corrompido, o que de certa forma é verdade, mas ao mesmo tempo, sem essas grandes massas terem uma maturidade de entender quais são as reivindicações, quais vão ser as mudanças necessárias, quem são os culpados nominalmente, quem são os partidos culpados. Só existe ali uma grande revolta contra a corrupção e a necessidade de que é preciso alguma mudança, embora não se soubesse muito bem qual seria ela. E aqui eu queria lembrar uma coisa do vídeo passado, que a gente comentou que a polarização ela é uma estratégia política autoritária, ou seja, ela não é fruto do acaso, mas sim de intenções, de planejamento, de execução, e tudo isso com uma finalidade política. E nesse sentido, esse sentimento de revolta antipetista, anticorrupção, ele também foi instrumentalizado por um partido nas eleições de 2014, que foi o PSDB, que tentou se mostrar como um partido antipetista, anticorrupção, e que deu muito certo essa estratégia na medida em que eles chegaram muito perto de ganhar as eleições. Mas também uma outra forma da gente interpretar essa situação é que talvez um dos grandes ganhadores dessa eleição tenha sido a despolitização, o sentimento averso à política, na medida em que os brancos, nulos e o número de abstenção foram altíssimos e poderiam facilmente mudar o rumo dessas eleições. Então aqui o que a gente vê é um povo muito cansado com a política, alguns ainda animados com o governo petista e outros com forte sentimento antipetista que não necessariamente acredita no PSDB, mas que simplesmente não queria o PT. E por que aqui eu estou dizendo que o PSDB usou da polarização como uma estratégia contra o PT? Será que não era realmente uma briga entre um partido corrupto, governista, que estava ali manipulando todas as engrenagens da corrupção, e outro partido que queria combater essa corrupção? Não é muito bem assim, porque tanto como o PT, o PSDB também é um partido que se envolveu em muitos casos comprometedores, o Aécio também se envolveu em uma série de polêmicas envolvidas com corrupção, e aqui a gente pode ver que muitos dos partidos que se coligaram ou com o PT ou com o PSDB, que apoiaram as suas candidaturas, eles também estavam super envolvidos na Lava Jato, não só sendo citados, mas também muitos deles condenados. Um caso que eu acho que vale a pena citar aqui é o PP, que é um dos partidos mais procurados e citados dentro da Lava Jato, e que, por mais que o PSDB tentasse se mostrar como um partido diferente do PT e distante dessa corrupção, ele recebeu apoio formal do PP, a ponto de que os candidatos do PP apoiaram formalmente o Aécio, e aí a gente vê que, embora eles tentassem usar essa imagem da polarização, de que toda a culpa da corrupção é do PT, na verdade o buraco é um pouco mais embaixo, tem mais pessoas envolvidas nisso daí. Mas enfim, como a gente comentou, o seu João agora ele tá triste porque ele trabalhou a vida inteira dele, em 2013, com toda aquela crise, a empresa dele fechou. E também existe nele essa revolta de que existe um bando de político corrupto que está roubando meu dinheiro, enquanto eu aqui estou dando o sangue para pagar meus impostos e viver minha vida. E por mais que o seu João ele seja uma pessoa despolitizada, que não acompanha a política,
Isso faz gerar nele uma altíssima expectativa em relação à próxima eleição para poder tirar os corruptos do poder e começar uma nova política. E em meio a esse processo, a gente começou a ver um distanciamento da esquerda petista em relação à sua base aliada, em relação a alguns de seus princípios, principalmente na discussão sobre o impeachment de 2016. O que seria esse distanciamento? Acho que um elemento que é forte é que o PT ele começa a se concentrar muito num debate que, na verdade, ele é bastante acadêmico, ele é técnico. Como, por exemplo, se eu te perguntar por que a Dilma foi impeachmentada em 2016? A maioria das pessoas vai falar que foi por corrupção. Mas corrupção, como a gente viu, ele é um conceito muito amplo que pode ter muitos significados. O que a Dilma realmente fez para configurar ela num crime de responsabilidade a ponto dela sofrer a penalidade máxima que uma pessoa no exercício da presidência pode receber? Tchau, querida. E é um pouco difícil de achar pessoas que saibam responder que o que levou a Dilma a sofrer o impeachment foi uma questão de pedalada fiscal. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes sobre o que é uma pedalada fiscal, é uma questão bastante técnica e no meio jurídico existe até uma certa discussão sobre se é um crime de responsabilidade suficiente para gerar um impeachment, que como a gente comentou é uma medida bastante drástica, e os argumentos petistas eles giram muito em torno de que estão tramando um golpe contra o presidente, eles não conseguiram achar nenhuma prova e tanto que tiveram que pegar uma questão jurídica muito específica, que é até uma certa forma polêmica em relação à sua gravidade e que tem uma relação muito distante com os grandes temas da corrupção, como a questão da Petrobras e tudo mais. E esse argumento petista de que não vai ter golpe, que existiria uma certa atividade do judiciário, que tem intenções políticas por trás do sistema judiciário, esse todo é um debate bastante acadêmico, bastante difícil e que para a maioria da população não faz muito sentido e que muitas vezes soa como uma série de desculpas bonitas, difíceis, de quem roubou e está tentando fugir das responsabilidades. Porque no final do dia, a população está vendo corrupção, lava-jato na mídia todo dia, desemprego, violência e pobreza. Então, todo esse debate, todos esses argumentos, eles acabam prejudicando a imagem do governo e distanciando as pessoas das pautas do governo petista. Só para poder colocar alguma colocação aqui sobre a questão da Lava Jato, ativismo judicial, são temas um tanto longos e complexos. Eu acho que eu só queria deixar aqui um pouco da minha opinião, que eu acho que é importante também me posicionar sobre todos esses fatos, já que a proposta do canal é trazer uma questão de diálogo e de educação política, e esses temas ainda estão bastante em alta. Se você quiser ler a minha opinião, ela vai estar aí no slide. Se você não quiser, vamos continuar o vídeo, porque o tema do vídeo é outro. E como a gente estava falando, em 2018, mais uma vez, esse sentimento anticorrupção, antipetista, todo esse sentimento ele vai ser instrumentalizado como parte de uma estratégia de polarização, de jogar toda a culpa em cima de um partido, em cima de algumas pessoas, quando na verdade a gente viu que tem muitos outros partidos e pessoas envolvidas nos esquemas de corrupção, e o Brasil toma a decisão que, para acabar com a corrupção, a resposta é Jair Bolsonaro, eleito presidente do Brasil no segundo turno contra o PT. Aqui a gente vê que, embora o Bolsonaro ele seja um político muito tradicional dessa velha política, que sempre ali esteve entre os políticos, foi se vendido a imagem dele como uma pessoa de fora, uma pessoa honesta e que não estava envolvido nesses casos de corrupção. Mas uma pergunta que fica, a gente conseguiu avançar nessas pautas anticorrupção? Será que a gente aprendeu bastante coisa nesses últimos 10 anos? Como que a gente está hoje? E essa é uma pergunta, na verdade, bastante difícil e que eu acredito que eu não tenho tanta capacidade técnica ainda para discutir isso com tanta qualidade. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui, existem formas de poder combater a corrupção de maneira eficiente. Aqui eu separei 3 pontos que são muito importantes para o combate efetivo da corrupção, que a gente já comentou que é uma coisa muito estrutural e que está muito impregnada dentro do nosso sistema político, social, mas que esses 3 pontos eles podem contribuir muito para a gente poder pensar sobre as nossas relações com a democracia e também com as eleições e como evitar manter essas estruturas patrimonialistas.
E aqui eu digo cautela porque eu não acredito que é possível a gente excluir o Centrão do debate político totalmente, porque são o maior grupo dentro do Congresso e a gente não dialogar com eles é a gente não dialogar com uma boa parcela que representa, por bem ou por mal, a população. E por que eu acho que isso é tão importante? Eu vou deixar aqui um exemplo que é o da imprensa livre e como que esse elemento é super importante para a gente pensar sobre o combate à corrupção. Existe um aparato na Constituição chamado Lei de Acesso à Informação, que basicamente todo cidadão, toda empresa tem direito a poder ver as contas públicas, seja do governo federal, seja do estado, seja do município. Então, por exemplo, qualquer jornalista, qualquer pessoa, qualquer empresa pode ir lá na porta do governo, bater na porta e falar: eu quero, pela Lei de Acesso à Informação, ter mais informações sobre os gastos públicos. E isso é garantido por lei, só que como o cidadão normal não tem tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa, a imprensa ela é responsável por usar esse tipo de lei para poder ter acesso aos gastos e como o dinheiro público tem sido administrado. Então, por exemplo, nesses últimos meses ficou muito famoso o caso dos 15 milhões de leite condensado comprado pelo governo federal. E esse é o tipo de informação que a gente tem tanto pela Lei de Acesso à Informação quanto por uma imprensa que pode usar ela e que a usa. Eu não vou entrar aqui no mérito sobre esse 15 milhões para poder pagar todas as despesas do governo federal, que envolve exército, que envolve faculdades, que envolve uma série de coisas, é suficiente ou não. Mas pelo menos a gente sabe que esse dinheiro está sendo gasto nisso e a gente pode, como população, se indignar ou se conformar com esse tipo de informação. Mas nesse caso do leite condensado, para mim, o mais bizarro não são 15 milhões em leite condensado, mas que esses 15 milhões foram comprados de uma microempresa individual. Ou seja, uma pessoa, uma MEI, ela forneceu 15 milhões em leite condensado para o governo federal, que é muito bizarro, o que cheira muito à corrupção. E a partir do momento que a gente tem esse tipo de informação, é possível investigar. Então, a Polícia Civil ou então ministérios públicos, eles começam a procurar essas informações e checar as suas procedências e a partir disso a gente consegue saber se esse dinheiro ele está sendo lavado ou outra coisa assim. E isso mostra a outra importância daquele outro ponto que a gente comentou, que é a independência de órgãos de investigação. Porque, por exemplo, essa questão do leite condensado fornecido por uma empresa extremamente pequena, num contrato de milhões, a gente não está vendo ser investigado, parece que esse assunto acabou. O que mostra que os órgãos de investigação ou estão investigando nas escuras ou estão passando pano para o governo, o que seria muito complicado e pode indicar que eles estão sendo interferidos. Teve algumas acusações também, se você procurar no Google Bolsonaro interfere na Polícia Federal, você vai achar mais um monte de matéria, um monte de texto, mas esse é um outro assunto. E por último, essa questão da cautela com o Centrão, eu vou deixar o presidente dar o ponto de vista dele sobre essa relação, num vídeo que ele gravou para as eleições de 2018. Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá, de verdade, ter saúde, educação e segurança. E eu queria deixar registrado que eu concordo com muitas coisas que o Bolsonaro falou nesse momento, de que realmente ministros precisam ser técnicos e que ficar dando cargo para quem não merece é uma medida bastante ruim, pensando numa boa gerência do governo. Agora, se ele está seguindo isso ou não, você pode pesquisar e deixar sua opinião aí também. É isso aí, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e que você tenha muito mais insumo para poder fazer um debate sobre corrupção com muito mais informação, com muito mais qualidade. Esse é um assunto mega complexo, tem muita coisa que daria para falar,
Continua seguindo para poder entender mais sobre esses assuntos e melhorar muito a discussão que você vai ter por aí no dia a dia sobre a política ou sobre os achismos das pessoas. E lembre-se, não tem resposta fácil para questões complexas.